anos 50, ainda a maior parte das revistas era super desenhada, né? A propaganda, por exemplo, era toda desenhada. Ela só começou a usar fotografia, né, em meados dos anos 60, né? Então a gente via muito desenho, né? Tinha muito essa essa esse contato com o desenho de várias maneiras, né? Em tudo quanto é revista, né? Uma das revistas que me marcou chamava Mecânica Popular, e era uma revista que mostrava, além da tecnologia da época, coisas desse tipo, ela mostrava como é que se faziam, como você poderia fabricar coisas, né? Eram coisas assim das mais diversas, assim, ensinando as pessoas a criar coisas, assim, né? E eu tive um pai também que ele tinha muito jeito para construir coisas, né, fabricar coisas, etc. E aí esse contato foi assim muito interessante, porque desde o começo eu via como a gente poderia alterar a realidade, como a gente poderia fazer coisas com nossas próprias mãos, por exemplo. Eu me lembro de meus primos mais velhos, eles passavam. Eu morava num sítio, né? Até os 6 anos eu morei num sítio, e eu via meus primos mais velhos irem passar férias lá e tal, e era uma coisa muito animada, engraçada, tal. Tinham 3 primos mais velhos. E eu me lembro que, numa das férias, meu pai construiu com eles um caiacão, assim, sabe, de 2 lugares, tinha leme e tudo mais. E depois a gente colocou numa represa que tinha ali perto, tinha um açude bem grande, bonito, bem bonito, perto de casa. A gente colocou ali, velejou, remou lá no caiaque e tal. Agora eu fico pensando, quem teve essa oportunidade na vida, né, de passar umas férias onde você pega e constrói um barco, né? Essa sensação, né, da possibilidade de criação de alguma coisa e de execução dessa coisa e, né, da realização dela, né? Isso tudo ficou muito forte para mim. E conforme eu fui ficando adolescente e me aproximando do vestibular e tudo, eu não só estava fazendo desenhos, desenhando bastante também, mas eu comecei a tirar foto também, sabe? A gente ganhou, quando era moleque, umas maquininhas de plástico, assim, que tinha um filme 120, que nem precisava ampliar, porque o tamanho do contato era tão grande que o cara fazia o contato, já era suficiente, assim, né? E aí, cara, eu fiz fotos inacreditáveis, assim, porque parecia assim um repórter de guerra na infância, assim, sabe? Fotografando aquelas coisas todas que a molecada fazia, sabe? É, de subir em árvore, pular de cima de não sei da onde, subir em caixas d'água, fotografar o bairro naquela época sem asfalto ainda nas ruas, né? Eu morava ali onde é a Bandeirantes hoje, assim, tinha uma série de um monte de quarteirões que eram eucaliptos, assim, e passava um riozinho no meio. E aí os eucaliptos às vezes eram minados pelo rio e caíam em cima do outro, formavam um aranhado de árvores lá em cima. Então as crianças subiam por aquelas árvores assim e faziam umas casas de Tarzan lá em cima e tal. E cachorro subia também. E eu tinha fotos de tudo isso, assim, sabe? Só que quando eu saí de casa, depois que eu fui para a faculdade e tudo mais, daí a minha mãe jogou tudo fora.
as minhas fotos, cara, é uma das grandes tristezas da minha vida, assim, sabe, ter perdido isso. No caso do jornal Versus, né, que era um jornal que também era uma coisa meio experimental, também era uma coisa assim que estava muito ligado também com a questão da criação em literatura, em poesia, em cinema e tudo mais, né? A gente começou a fazer algumas histórias em quadrinhos e lá eu fiz a primeira que eu estava imaginando, né? É, teve uma coisa antes que aconteceu, que foi que ainda em 75 eu fui para a Inglaterra e fiquei lá uns 4 meses, assim, entre a Inglaterra e a Europa, assim, né? E eu colaborei com uh, uh, revistas underground lá, né? Fiz contato com elas, mas eu fiz uma história em quadrinho que se passava no metrô em Londres. E essa história eu desenhei bem, assim, reproduzindo legal o que era, né, o metrô naquele momento. E aquilo me impressionava muito. É engraçado, aquele momento, em 75, quando eu estava lá, Londres era aquela visão que a gente tem de Londres, uma coisa meio escura, meio cinzenta. E eu me lembro que eu entrei no metrô e vi, né, era a primeira vez que eu estava vendo um metrô assim na vida, assim. Mas o metrô de Londres é muito antigo, né? Então é uma coisa meio estranha, né? Uma coisa assim que lembra uns filmes assim, tipo Brasil, né? Os filmes do Terry Gilliam, algumas coisas assim, porque era uma mistura de modernismo com coisa velha, né? Era uma coisa muito louca. Assim. E aí o pessoal falou, pô, lá na Inglaterra, né? Eles falaram, pô, você desenhou igualzinho como que é um metrô e tal, não sei o quê, né? E aí eu pensei que isso não tinha tanto sentido lá, ou seja, tinha menos sentido lá, porque nos países desenvolvidos os caras reproduzem o país de N maneiras, né, com muito, com uma produção incrível, né, em todas as áreas, assim. E eu pensei, pô, isso tem muito a ver com o Brasil. A gente não desenha o Brasil. O Brasil não é desenhado. Ele pode estar sendo fotografado, mas a fotografia é diferente do desenho, né? O desenho é uma coisa que está muito ligada às nossas estruturas mentais, assim, né? A gente concebe que o dois traços é um canto de uma mesa, né? Porque a estrutura do nosso cérebro ela funciona um pouco desse jeito, né? Ela tem essa essa maneira de ser estruturado, vamos dizer assim. Então, o desenho é uma coisa que está muito ligada com memória, né? Está muito ligado com, por exemplo, você pegar e vai fazer um manual de alguma coisa, você faz com desenho, porque fica muito mais claro, mais evidente, tal, né? Por quê? Porque é, é essa questão estrutural. Então, não é que a gente pensa que nós não temos memória, por exemplo, né? E depois você se lembra que você conhece como que é a lata de lixo de Chicago, o cara da cavalaria, o cara da Segunda Guerra, os gangsters, não sei o quê, né? E por aí vai. Você vê que você visualizou isso, né, na forma do desenho, né? Isso teve uma coisa muito forte nessa questão do desenho, né? Ele estrutura para você isso, né? Se você pega uma foto de uma paisagem rural ou da natureza, por exemplo, né? E você olha a foto de uma forma muito parecida com a que você olha mesmo, né? Que de repente você se perde naquilo ali. Mas se você pegar um desenho linear, etc., daquilo ali, você começa a ver os indivíduos daquilo ali, você tem uma capacidade de enxergar
muito maior. Quer dizer, o desenhista foi capaz de analisar, né, e sintetizar um monte de coisas ali que facilitam muito a nossa memorização, né? Então, eu achei que isso tinha muito a ver para o quadrinho brasileiro, né? E ninguém fazia isso, né? Ninguém tinha feito isso, muito menos desenhar o Brasil, né? Desenhar dessa forma, como a gente estava falando.